Você, empregador, empresário, recebe do nada uma carta na sua empresa notificando você de que haverá uma audiência trabalhista inicial, ou UNA, onde você figura como réu. Pode ser um pouco assustador, mas vamos com calma. Vou falar por quê. Meu nome é Gregory, sou advogado trabalhista aqui na Agulha Advogados e eu vou falar com vocês hoje sobre a defesa trabalhista do empregador. A defesa trabalhista do empregador começa com a notificação, como eu já disse. A notificação é outro nome para citação, que é especial da Justiça do Trabalho, a notificação. Você é notificado, empregador, a, num prazo X, oferecer a sua defesa ou a comparecer à audiência trabalhista inicial. Existem dois ritos diferentes, o sumário e o ordinário. O procedimento sumário geralmente implica em o quê? Não tem uma audiência inicial e já começa com uma audiência una. Essa audiência una já vai ter a tentativa de conciliação, ouvir testemunhas e o juiz já sai com a data de sentença marcada. Se for um rito ordinário, geralmente que o valor da causa é mais elevado e um pouco mais complexa, a causa também pode ser, de menor valor e mais complexa, haverá audiência inicial. Nessa audiência inicial, você vai ter que oferecer uma proposta ou não para o empregado. Logo lá para frente eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre isso, mas uma coisa muito importante antes, que é bom eu lembrar, sobre a questão de onde o empregado pode ajuizar essa ação trabalhista. Em qualquer lugar que ele quer? Não. Por exemplo, se o contrato de trabalho foi aqui em Curitiba e ele decidiu ajuizar essa ação lá em Maringá, obviamente não pode. Aí você, empregador, tem que fazer uma exceção de incompetência territorial. Por quê? Porque o juiz competente é o de Curitiba, onde o serviço foi prestado e onde ele foi contratado. Assim, o juiz de Maringá vai mandar para Curitiba essa ação, para ser julgada em uma das varas do trabalho de Curitiba. Você tem um prazo de 5 dias, empregador. Por isso que é muito importante, assim que você receber essa citação, você procurar um advogado. Não deixa o trem passar. Não deixa essa bola quicando. Porque esse prazo de 5 dias passou, você vai ter problemas depois para declinar a competência para o local certo. Vez notificado, você vai fazer a contestação. Você não, seu advogado. Seu advogado vai fazer essa contestação, onde é a peça principal que você se defenderá das alegações do empregado, por mais absurdas que sejam ou não. Existem peças iniciais de empregados que vão falar coisas que vão causar revolta, provavelmente, para você, empregador. Você vai ficar indignado, falar, não, mas não é isso que acontecia, não foi assim. O advogado vai colocar tudo isso no papel, da forma correta, da forma técnica, que ele vai mostrar para o juiz que o empregado está errado e que você tem razão. Então, essa peça chama-se a contestação ou defesa. Na defesa, você vai ter que colocar todos os documentos, as provas que você, empregador, tem para mostrar para o juiz o contrário do que está alegando o empregado. O prazo para oferecer a contestação é geralmente até a hora da primeira audiência. Seja essa audiência inicial, seja de conciliação ou seja a una. Nesse ato, o teu advogado vai ter que oferecer a defesa e todos os documentos constantes na defesa. Por exemplo, foi uma audiência inicial, não teve acordo, vai para a instrução. Se houver acordo, pode haver acordo, é bastante comum na Justiça do Trabalho ocorrer um acordo que seja bom para os dois. O empregado vai abrir mão um pouco do valor que ele está pedindo e o empregador vai pagar para não ter que levar esse processo para frente. E lembro a todos aqui que é muito comum, você empregador, você empregado, é muito comum parcelar esse valor. Raramente você vai ver um valor à vista, muito expressivo, sendo pago a título de acordo. Nesse acordo vai ter parcela, vai ter os dias das parcelas, que se houver atraso, o empregador vai ter que pagar uma multa e já vai direto para a execução e vencem todas as parcelas antecipadas. Vez oferecida a contestação, se for necessário, geralmente acontece, a audiência de instrução. O que acontece na audiência de instrução? Vão comparecer ambos, seja online, seja presencial, você, empregador, e você, empregado. O empregador representado pela pessoa do sócio ou de um preposto. O preposto é uma pessoa que o empregador manda que sabe dos fatos do que ocorreu. Então ele vai responder, vai falar em nome da empresa nessa audiência. Vai servir, então, ele vai ser a voz da empresa. Ele vai falar o que ocorreu, vai ser perguntado pelo juiz, vai ser perguntado também pelo advogado do empregado e depois é ouvido o empregado. Ato no qual o juiz vai fazer as perguntas que ele achar pertinentes e o advogado do empregador também. Após, vai ter a oitiva de testemunhas, se houverem testemunhas, Testemunha, lembrando que não pode ser amigo próximo, inimigo,
parente. Então, essas testemunhas não servem para o empregado. Vão ser feitas perguntas pelo juiz e perguntas pelos advogados, né? Nesse caso, os dois advogados vão poder fazer perguntas para a testemunha que ele mesmo trouxe ou para a testemunha da outra parte. O juiz vai mediar as perguntas dos advogados, ele vai cortar perguntas que ele não acha pertinentes, não vai deixar a testemunha responder, e se o advogado não gostou, achou que está cerceando direito de produção de prova, ele tem que protestar, obviamente, para constar em ata ou em vídeo aquele protesto. Após a instrução, quando tem casos que tem insalubridade, periculosidade, vai haver a perícia, né? O juiz vai designar um perito da confiança dele, da vara, para fazer a perícia sobre o trabalho do empregado, para ver se tem periculosidade, insalubridade ou qualquer outro adicional que ele tenha direito. Essa perícia técnica é realizada geralmente por engenheiro ou uma pessoa qualificada daquela área específica. E o empregador, é muito importante o empregador buscar um assistente pericial, né, que é, por exemplo, alguém da mesma área que o perito, alguém que entenda de segurança do trabalho, por exemplo, que vai assistir, vai estar junto lá no ato e vai também fazer os quesitos, né? Os quesitos são as perguntas que você, advogado e parte, direciona ao perito. O perito vai responder essas perguntas. O seu perito, o seu assistente pericial vai ser muito importante nisso, porque ele tem aquele olhar técnico que você, cliente, não tem, que você, advogado, não tem. Então, muito importante, quando for empregador, especialmente, você ter um assistente pericial. Acabou a perícia, acabou a instrução, não foram juntadas provas novas, vai para razões finais. Razões finais é o resumo que o advogado faz, falando de excelência, merece procedência ou pedido, ou improcedência, depende de qual lado você está. Por tais motivos, ele faz um resumo para o juiz de tudo. O juiz emite a sentença, essa sentença vai condenar ou não, em parte ou totalmente, o empregador, vai analisar o pedido de justiça gratuita do empregado, que é bastante comum no Justiça do Trabalho, e com isso vão ser intimadas as partes, se quiserem, a recorrer. Recorrer o que é? Isso dá um vídeo à parte em si, mas recorrer nada mais é que eu não concordo com a decisão do juiz, eu vou falar com os desembargadores, né, que geralmente são 3 que vão revisar a sentença do juiz, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Vez que esses desembargadores proferiram acórdão, se você, empregador, empregado, não está feliz ainda com a decisão, você vai ter que ir para Brasília, lá no Tribunal Superior do Trabalho, que o ministro, um colegiado de ministros, vai analisar o acórdão aqui dos desembargadores. A defesa trabalhista é tão trabalhosa quanto a inicial trabalhista do empregado, né? Que o empregador ele vai ter que ter tudo documentado certinho, questão de distribuição de ônus de prova é analisada caso a caso, tem coisas que o empregador tem que provar, e tem coisas que o empregado tem que provar, depende de cada situação, da qual não vou entrar em detalhes agora, especificidades. Existem várias instâncias recursais, inclusive pode entrar no meio até o STF, o Supremo Tribunal Federal, em algumas questões. Isso, cada caso vai demandar uma análise minuciosa e vai depender também da opinião técnica de cada advogado. Mas, em resumo, você, empregador, assim que você receber uma notificação de uma inicial trabalhista, de uma audiência trabalhista ou de um processo trabalhista, busque um advogado. Não deixe para cima da hora, não deixe o tempo passar. Vá atrás do seu advogado para defender a sua empresa e buscar mitigar o risco e diminuir eventual prejuízo que você possa vir a ter. Espero que tenha sido claro nesse vídeo, especialmente para você empregador, você empresário, seja de pequeno porte, médio porte ou de grande porte. Busque sempre um advogado, justamente evitar que aconteçam ações trabalhistas. Que o trabalho do advogado não é só fazer uma defesa trabalhista, mas é evitar que esse processo aconteça. Busque sempre um advogado, deixe aqui o seu like, seu comentário, inscreva-se no nosso canal, nos siga no Instagram, no TikTok e até a próxima.